Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar daqueles dias que a gente tá um pouquinho desesperançoso, que a gente tá um pouquinho sem inspiração para continuar ou para se manter na nossa caminhada de elevação. Que a gente sabe o que tem que fazer, mas parece que aquilo já não faz mais tanto sentido, ou até faz sentido, mas a gente não tá muito motivado. Acontece. Na nossa jornada a gente vai ter altos e baixos, e a vida é assim, mas a gente pode se fortalecer juntos aqui nesse canal ou com qualquer outra pessoa também que foi importante para ti, que também goste de se manter conectado com ideias elevadas. Existe uma frase na filosofia que diz que o ser humano só tem uma forma de agir, que é com o coração. Que outra forma nós poderíamos agir se não fosse com o coração, já que somos seres humanos? Mas a gente pode sim ter outras formas de agir. Posso citar 3 formas de agir que pode abrir um leque muito grande para várias ações, mas para a gente se organizar, vamos pensar assim: a gente pode agir de forma irracional, a gente pode agir de forma muito racional ou de forma muito emotiva e também com o coração. Vamos pensar nessas formas irracionais, por exemplo, de agir. Quando a gente está muito instintivo, quando a gente está beirando a uma lei de sobrevivência, quando a gente está querendo só suprir as necessidades do nosso corpo, quando a gente está mais levado por ideias egoístas do que pensando no nosso próximo. E tudo isso pode ser muito falar bonito, vamos pensar na prática. Quando eu estou só interessada em suprir o meu corpo físico. O meu corpo físico a gente já sabe, ele vai querer o conforto, ele vai querer a boa vida, ele vai querer comer bem, ele vai querer o mínimo esforço, ele vai querer ganhar tudo sem se esforçar. Esse é o nosso corpo físico. E ele vai estar sempre te demandando esse tipo de atividade. E ele vai estar sempre dizendo que isso faz muito sentido. É muito fácil dizer que é bonito acordar cedo. Mas vai dizer pra gente, quando a gente acorda de manhã, nosso despertador tocou, vai dizer pra gente que é bonito, que é engrandecedor acordar cedo. A vontade que a gente tem é mandar tudo a merda e dizer que a gente vai dormir. É natural, né? Vamos falar a verdade, não estamos mentindo aqui. Mas a gente tá tentando se elevar, então a gente sabe que é certo, mas a gente sabe que o corpo físico não vai querer fazer isso, então o nosso lado mais instintivo vai dizer pra gente ficar no sofá, pra gente não se esforçar, pra gente não fazer nada. Temos esse nosso lado. A gente tem o nosso lado muito racional. Deixa eu ver se a luz tá ligada aqui, tá ligado. A gente tem o nosso lado muito racional, que às vezes desconsidera as emoções, às vezes pensa só na coisa muito prática, não vê todos os sabores que a vida tem, ou todos os sabores, contextos que a vida tem, que as pessoas têm, que as situações demandam, e a gente torna a vida um pouquinho sem graça. Até esse dia, por exemplo, que tu tá um pouquinho sem inspiração, tu pode ter percebido que talvez tu tava muito racional, tratando de assuntos tão práticos, que não te demandava nada muito, muito profundo, não te conectava nada. Sabe quando a gente se conecta com algumas histórias, com algumas pessoas, e tem dias que a gente tá tão prático, tão racional, que parece que nada nos atinge, como se nós tivéssemos uma armadura e que fosse interessante ficar desse lado, mas ao final do dia a gente sente que aquele dia não foi tão revigorante, a gente se sente muito cansado ao final do dia, com uma sensação de que a gente quer extravasar e suprir o nosso lado físico. Então, quando nós estamos muito racionais, talvez a gente se desconecte das emoções e no fim das contas a gente não gosta tanto, mas a gente entendeu aqui também que é uma proteção. Temos o nosso lado emocional. Quando nós somos muito emotivos, quando a gente se entrega para as emoções, quando a gente não racionaliza e a gente vive uma resposta reativa emocional que muitas vezes nos arrependemos de ter feito, de ter tomado essa iniciativa emocional. Quando por algum momento, por alguma crença, alguma coisa, algum conceito que a gente tem, a gente fica com raiva. A raiva é quando eu tenho uma ideia de que algo tem que ser de um jeito e eu entendo que aquilo foi, de certa forma, quebrado. E eu acho aquilo injusto, eu acho aquilo errado, eu não acho aquilo certo e eu acho que eu posso fazer alguma coisa a respeito, ou nem que seja mentalmente fazer, né? Pensar coisas ruins daquela pessoa. Nem que seja falar mal dela depois.
mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. Quando nós sentimos raiva, aquilo aparece, e se a gente também extravasa aquela raiva, a gente está sendo muito emocional e não estamos lidando com a nossa mente nem com o nosso coração. Então, essas formas de agir nos desconectam daquela nossa frase filosófica aqui, de que outra forma o ser humano pode agir no mundo se não for com o coração. Então, nós temos sim outras formas, já nos inteiramos aqui dessas formas, mas vamos pensar o que é agir com o coração, então. Trazendo essa reflexão, é como se a gente tivesse um ponto médio entre a nossa racionalidade e o nosso lado emocional. Como se a gente conseguisse conversar com esses dois lados e encontrar um ponto médio, onde a gente pudesse não só pensar nos nossos benefícios, mas nas responsabilidades que temos com o conceito de justiça, com a responsabilidade que temos com as outras pessoas, com o nosso lado empático, com o nosso lado compreensivo, aquele do nosso lado que não pensa só na gente, mas também pensa na outra pessoa, não só também em direitos, mas em sofrimentos, em demandas que a outra pessoa tem, na história que a outra pessoa tem. Quando nós queremos sim enxergar o ser humano que está do nosso lado, independente da situação específica que nós estamos vivendo. Isso é agir com o coração, é o nosso ponto médio, é o caminho do meio, é quando nós conseguimos conversar com os nossos dois lados e tomar uma iniciativa bem pensada e correta, humana. Por isso que a gente faz essa reflexão na filosofia, que outra forma senão com o coração? Porque quando nós somos seres humanos, nos relacionando com outros humanos, nós temos que colocar a nossa humanidade para fora. Temos que aflorar esse nosso jeito humano de ser. E nem sempre vai ser fácil, porque nós temos aqueles outros jeitos, como demandas, que às vezes podem nos falar mais alto. Nós temos o nosso lado emocional, que às vezes, num momento em que nós nos sentimos injustiçados, nós queremos nos vingar. E nem sempre é um comportamento correto, porque não vai ser legal para todo mundo, não vai ser interessante e eu vou impactar outras pessoas de forma negativa. Agir com o coração é quando alguém me fez um mal, porque a outra pessoa está descompensada, eu consigo enxergar que isso está acontecendo e mesmo assim eu consigo ser justa. Independente da pessoa ter me irritado aqui, eu tenho que ser justo contigo, eu tenho que te dar o que é justo nesta causa. Vamos pensar num comportamento que pode ser que a gente não se ligue muito, mas sabe quando um vendedor, ele tem que falar uma notícia para um cliente que ele também acha que não é muito certo, ou que ele sabe que no lugar do cliente ele também não gostaria, mas ele entende que o cliente vai ficar bravo e que não é legal. Vamos supor, o cliente quer te falar ali uma regra da loja. Você não pode devolver o teu presente que tu ganhou 30 dias depois. E aí a pessoa diz, mas moço, eu ganhei esse presente semana passada. Eu não sabia que a pessoa tinha comprado com antecedência para mim. Moça, eu sei. Eu também não acho justo. Mas eu não tenho o que fazer. Pensa assim, o comportamento desse vendedor é um comportamento que antecipadamente ele sabe que a pessoa vai ficar chateada, então ele já vai com aquela percepção, essa pessoa não vai gostar da notícia que eu tenho, mas eu vou ter que acalmar ela. E mesmo que ela me xingue, eu sou vendedor, ela é cliente e eu tenho que apaziguar a situação, porque eu não posso perder as minhas estribeiras. Agir com uma serenidade ali. Então ele já chega falando, eu sei, eu concordo contigo, mas nesse momento eu não consigo fazer nada. Vamos fazer o seguinte, deixa essa peça aqui, eu vou tentar falar com o meu supervisor, só que ele não tá aqui agora. Eu vou tentar falar com ele em outro momento. E eu te dou um retorno, só que eu não posso te prometer nada. Eu também acho que tu tem razão, só que eu sou só o vendedor, eu não posso fazer essa troca, porque senão vai, sabe? E aí, ok, me acalmou. Me trouxe uma serenidade. Esse comportamento sereno, muitas vezes pode parecer que a pessoa é fria, mas a serenidade de um comportamento sábio, de agir com o coração, é a gente não ser emocional ao ponto de
de ser tão estridente no mundo que causa um impacto que depois a gente se arrepende, mas eu agi com uma serenidade, com um amor, com um carinho, mesmo sabendo que a pessoa não está na mesma vibe que eu. Ter um descontrole emocional numa situação não é uma situação que a pessoa quer. Talvez ela aprendeu que dessa forma ela consegue o que ela quer, mas não é exatamente o jeito que ela quer ser. Então, pessoal, agir com o coração é agir com sabedoria e com serenidade. Também, eu gostaria de frisar aqui para vocês que quando a gente está muito racional, que o nosso dia está muito não inspirador, é porque a gente não agiu com o nosso coração. Ou a gente não se conectou com uma pessoa de verdade, ou a gente não se entregou para nossa atividade de verdade. Talvez tu precisa aquecer um pouco teu coração com seres humanos, com causas humanas. Por isso que o teu dia tá um pouquinho sem graça. Por isso que teu dia tá um pouquinho desconectado, sabe? Porque o nosso coração adora se conectar com pessoas. Só que a gente às vezes tem que passar por tirar armaduras, tirar alguns escudos, que amanhã a gente vai falar desses escudos. Como a gente tira, quais são esses escudos e quais são as ações que podemos agir com o coração. Eu agradeço muito, gente, o pessoal que vem comentando nos vídeos. É sinal que estamos crescendo. Obrigado, Léo. Obrigado, Paula, Cláudia. São pessoas que vêm comentando em vários vídeos antigos. Muito obrigada. Peço que tu deixe teu like nesse vídeo, te inscreva nesse canal também, se tu não faz parte ainda do grupo. Um beijão.